Bem-vindo ao Notícias Brasil. Aqui você fica por dentro dos fatos que movimentam o país. Deixe o seu like e se inscreva para não perder nenhuma notícia. Esse é o Ancapson e nós vamos falar agora sobre a informação que nos traz o Robson Bonin aqui de que nem todos os ministros do STF gostaram do discurso do Fachin. Estão criticando o Fachin porque o Fachin elogiou muito o Barroso, disse que o Barroso é fantástico e coisa e tal, mas virou e falou assim, mas eu vou fazer tudo diferente agora. O que não deixa de ser uma crítica ao Barroso, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso é uma coisa relevante pra gente sim, tá? É o que eu falo pra vocês, o grande problema do STF é quando o STF tá unido. Se o STF estiver unido atrás do Alexandre de Moraes, meu amigo, fudeu, não tem o que se possa fazer. Agora, se tem rachadura ali, e tem rachadura ali, a coisa fica mais tranquila um pouco. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Caférica, Fumei o Jornal e Trago Boas Notícias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa semana que passou, vocês sabem, né, teve a troca na presidência do STF. Saiu o Barroso, o ministro perdeu o Mané, o ministro não se trata de ganhar a eleição, eleição não se ganha, se rouba, não sei o que lá, enfim, e várias outras. Nós derrotamos o bolsonarismo, várias outras frases icônicas do Barroso aí. E, de novo, olha só, a minha opinião é a seguinte, o Barroso tem direito a ter a opinião dele sobre as coisas, ele tem o direito de ter a opinião dele sobre as coisas, não tenha dúvida. Ele é uma pessoa, um ser humano, como eu, como você, ele tem a opinião dele. É diferente da minha? É diferente da minha. É diferente da sua também? Provavelmente é diferente da sua. Mas ele tem o direito de ter a opinião dele. O que ele não tem o direito é de ficar falando a opinião dele para a imprensa. Por quê? Porque com isso ele desmoraliza o STF completamente, que foi exatamente o que ele fez. Eu sei que é um elogio muito grande, as pessoas se sentem elogiadas com um repórter perguntando coisa para elas, né? Então, há um incentivo muito grande para as pessoas baterem a língua nos dentes, mas não deveria, tem que se conter nesse caso. O ministro do STF não pode ficar falando, porque senão fica na situação do idiota do Barroso, que falou que derrotamos o bolsonarismo e agora já está há 30 anos pedindo desculpa por isso, não, que não quis falar isso, coisa e tal, mas falou num evento político da Uni, com um monte de estudante gritando e coisa e tal, vai lá Barrosão, derrota o bolsonarismo, Barrosão. E aí, ou seja, alienou metade da população brasileira. Justiça é um negócio sério, não é lugar para palhaço como o Barroso, Gilmar Mendes e outros tantos. Então assim, aí olha o que aconteceu aqui, isso é uma boa notícia. Nem todos os ministros do STF gostaram do discurso do Fachin na posse aqui. Fachin foi bem delicado com o Barroso no discurso, fazendo contraponto sem que muitos se dessem conta, bateu duro ao elogiar, mas dizer que vai fazer tudo diferente, diz um ministro no radar. Então, olha só, quem seria esse ministro que falou isso, né? O Bonin, vocês sabem, é ligado aos ministros, os que você conhece, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, e é a turminha ali, a turma dali, né? Então esse pessoal que está incomodado, né? Porque o resto do pessoal concordou que bom, realmente tem que mudar mesmo. De fato, o STF está no caminho errado. Ninguém tem dúvida disso. O povo brasileiro todo percebe que o STF está no caminho errado. Aqui, ó. O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os poderes, disse o novo ministro do Supremo, novo presidente do Supremo. E aí que vem a grande questão, porque, pô, peraí, então quer dizer que no Barroso não tinha essa porra, não tinha previsibilidade nas confiança entre os poderes? Pois é, não tinha, né? Eu espero que isso seja uma nova coisa positiva, né? Que o pessoal pare com esse negócio de dizer que não, porque a anistia não vai ser aprovada, a anistia é inconstitucional. Caramba, meu amigo, vocês vão ser chamados a decidir sobre isso, vocês não podem adiantar o julgamento, senão você tem que se declarar suspeito. Ah, mas eu não vou me declarar suspeito e foda-se. Pois é, você está jogando a imagem da justiça brasileira no lixo com isso. É por isso que você vê, raríssimas vezes você vê os juízes da Suprema Corte americana comentando assuntos do dia a dia. E o que você acha disso? O que você acha daquilo? Tirando coisas absolutamente excepcionais, puramente teóricas e coisa e tal, eles não falam nada sobre casos concretos. Aqui no Brasil é uma festa, bicho. É corrida para ver quem vai falar mais, se vai ser o Barroso, Gilmar Mendes ou Alexandre de Moraes. E certamente a pessoa que reclamou disso daqui foi algum desses juízes, né? Pode ter sido o próprio Barroso. Então o próprio Barroso sentiu a alfinetada do Fachin. Como assim? Não, tá tudo bem, parabéns, o Barroso fez muito bem e coisa e tal, mas eu vou mudar tudo. Quer dizer que não estava bem, né? Quer dizer que realmente estava uma merda, né? Aqui, ó, os pilares do ministro na condução dos trabalhos serão segurança jurídica como base da confiança pública.
E, de novo, é o que eu falo para vocês, né? Então, o Fachin tem essa característica. Olha só, eu concordo com isso. O Fachin é um esquerdista de merda, advogado do MST. Mas ele tem o direito de ter a opinião dele, ele tem o direito de ter a opinião dele. Não tem jeito. Todo juiz é um ser humano também, por mais que você não queira. Ele tem lá as opiniões dele, para esquerda, para direita, para o centro, para o alto, para baixo, sei lá. Mas ele tem as opiniões dele. O que ele não pode é politizar isso. O que ele não pode é ficar tentado pela vaidade de dar entrevista, de ai, eu sou o, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia. Vou falar que não, que anistia não pode, anistia é proibido, anistia é inconstitucional e não sei o que lá, não sei o que lá. Sendo que, primeiro que é um absurdo, porque na Constituição está o direito do Congresso de dar anistia, quer você goste, quer você não goste. Não tem a opinião do juiz nesse caso, a opinião pessoal dele nesse caso. Tem que interpretar a lei. Em verdade seja dita, um ministro que raramente faz essas lambanças é o Fachin. Ele fica quieto. Ele tem a opinião dele? Tem. Eu já falei para vocês, eu temo muito pela pauta trabalhista com o Fachin. O Fachin, ele é sindicalista, ele é de esquerda, ele quer acabar com o trabalho de aplicativo. Isso é uma coisa muito ruim para o Brasil. Mas, de novo, fazer o quê, né? É a opinião do cara. Todo juiz tem a sua, né? Mas você repara, onde você viu o Fachin falando contra aplicativo? Não tem lugar nenhum, ele não fala isso. A gente sabe que a opinião dele é essa porque ele tem já julgamentos em outros casos e coisa e tal, mas ele não fala. Isso é a posição correta de um juiz para você ter, né? Sustentabilidade como dever intergeracional, beleza. Diversidade, igualdade e respeito à pluralidade, também. Transformação digital para aproximar a justiça do povo, ok, legal, interessante. E permear tudo mais a colegialidade na pauta, porque a força dessa corte está no colegiado. Isso aqui é uma outra dica, né? Muita gente tem criticado justamente esse excesso de decisões monocráticas no STF. Talvez seja essa a dica que ele está dando, que olha só, tem que parar com isso daí, vamos começar a decidir as coisas no plenário e não em cada turma e não em cada coisa, né? Enfim, aqui ó, não foi só o Fachin que foi criticado pelo pessoal. O pessoal estava muito chateado porque o Marco Aurélio elogiou o voto do Fux e criticou a extravagância do Barroso, né? O Marco Aurélio Mello já há algum tempo que está incomodado com essa coisa. Para quem não lembra, ele foi o primeiro a criticar o inquérito das fake news, né? Lembra que lá em 2019 ainda não tinham ministros indicados pelo Bolsonaro, era todo mundo da turma da esquerda, e o inquérito das fake news foi proposto pelo Fux, desculpa, foi proposto pelo Toffoli, com o Alexandre de Moraes como o responsável, como relator, sendo que é um absurdo, porque no mínimo teria que ser sorteado entre os ministros, né? E todo mundo votou a favor disso, menos o Marco Aurélio Mello, que votou contra, né? Ficou 1 a 10 a favor do inquérito das fake news, né? O Marco Aurélio, desde então, tem sido crítico desse inquérito, e ele tem a visão correta, a visão do Fux, que isso é um absurdo jurídico. Não é que esse cara goste do Bolsonaro, não gosta do Bolsonaro também não gosta do bolsonarismo, não gosta da direita e coisa e tal, mas é um absurdo jurídico. E ele sabe, como o Fux sabe, que isso é uma maneira de... O pessoal acha que está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia. Não, vocês estão jogando o nome da justiça na lama. E não tem aspas nesse caso, não. É exatamente isso. É a justiça sendo jogada na lama. Porque não tem jeito. A justiça não é uma corrida de 100 metros. Justiça é maratona. É uma coisa, é uma capacidade de anos e anos que você constrói a confiabilidade do sistema para assegurar as pessoas que, no final das contas, por mais que elas não concordem com o resultado de um julgamento, que esse julgamento foi um julgamento justo. Quando você faz um julgamento lambança como esse do Bolsonaro, completamente, claramente tendencioso, claramente fora do devido processo legal, você está jogando o nome da justiça na lama. Anos, décadas de esforço da justiça para se mostrar isenta, jogados fora a troco de bolota. Porque se esse pessoal achava que ia acabar com o bolsonarismo, ia acabar com o Bolsonaro como candidato e coisa e tal, não acabou. O Bolsonaro continua com uma força enorme. Eu tô dizendo para vocês, vai ser o cara apontado por Bolsonaro que vai ganhar a eleição ano que vem. Quem vai ser essa pessoa, eu não sei. Pode ser o próprio Bolsonaro? Pode ser o próprio Bolsonaro. Eu acho essa altura pouco provável, mas pode ser ele sim, né? O Marco Aurélio está correto nisso aqui, o pessoal ficou chateado.
Ex-ministro questiona STF, defende Bolsonaro e diz que a anistia é o único jeito de pacificar o país. E eu concordo, exatamente. Esse seria o caminho mais lógico. Passa a anistia ampla, completa, no Congresso e pronto. É o ideal? Não, o ideal eu concordo, é anular esse processo todo. Mas não tem como anular. Quem teria que anular o processo seria o próprio STF. O STF não vai anular o processo, eles não querem. Eles estão insistindo em dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta. O Trump deu uma porrada neles, mas parece que a porrada não foi porrada o suficiente. Eles estão dobrando a aposta de novo, né? Então a saída que tem é essa, é a anistia no Congresso e pelo menos uma maioria no STF, porque a gente sabe que o Alexandre de Moraes vai continuar dizendo que a anistia não passa. O Barroso não vai topar, o Alexandre de Moraes não vai topar, o Gilmar Mendes não vai topar. Esses três estão contra. É possível que a Carmen Lúcia também, como a Carmen Lúcia é filha adotiva do Gilmar Mendes, ela também vote contra. Mas aí, não sei, vamos ter voto para passar no STF ou não, né? A essa altura eu acho pouco provável de qualquer forma. Mas eu concordo com o Marco Aurélio que esse seria o caminho a se fazer mesmo, né? Um absurdo que está acontecendo no STF. Vai ser consertado. Vamos sair do outro lado. Sempre vamos sair do outro lado. O Brasil é muito maior do que essas figuras patéticas que estão lá no STF nesse momento. O que eles estão fazendo só é jogar o nome do STF no lixo.